E aí, tem o grande ponto, que é, de fato, o segundo gol do Flamengo de pênalti. Se a produção puder colocar só o recorte já, que entra a segunda bola, né? Em campo. E aí eu peguei aqui, ó. Segundo o livro de regras da FIFA, na página 102, artigo 1 da regra 12, tiro livre direto se alguém arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de membro da equipe da arbitragem, ou tocar na bola com um objeto. Então assim, tá na regra. Não tem o que fazer. Não tem polêmica nenhuma. A marcação do pênalti não tem polêmica nenhuma. Só um detalhe, que é o seguinte. Claro. A pessoa precisa ler a regra inteira. Não é só a regra 12 esse lance. Esse lance começa na regra 5. É até uma questão cronológica. Regra 5, que trata do árbitro, interferência externa. Uma segunda, e eu vou aqui resumir para a gente não perder o tempo, né? Uma segunda bola entra no terreno do jogo durante a partida. Nesse caso, o árbitro deverá parar o jogo e reiniciá-lo com bola ao chão unicamente se essa bola extra interferir no jogo. O que para mim acontece nesse lance? Olha lá, de novo, né? A gente vai ver, olha lá, é que a gente tem o árbitro ali. Essa bola, evidentemente, é atirada, inclusive parece que ele comeu um belo churrasco, o pessoal fez pix para ele, é dessas coisas maravilhosas do futebol, o torcedor que jogou a bola. Quando ele joga, a galera volta e reclama, né? Porque de fato, né? O que poderia acontecer? Primeiro, se o árbitro tivesse visto e entendido, gente, de novo, não é só ler a regra 12, porque parece que a pessoa só sabe a regra 12. Tem que ver a regra 5, ela é anterior, inclusive, cronologicamente, não, porque uma é 5, outra é 12. O que aconteceu primeiro? Uma bola atirada no gramado. Precisa ver se ela está interferindo. Aí a interpretação, o lance não é só objetivo, esse lance é de interpretação. Sim. O que acontece? Digamos que ele tivesse visto o árbitro essa bola e o Flamengo está com a bola dominada com o Cebolinha, o Flamengo está atacando e o árbitro para o jogo. O que ele fala? Ele para o jogo e reinicia com bola ao chão. Se bola ao chão é com os dois times. Aí se convencionaria provavelmente que o Criciúma deixasse a bola com o Flamengo. Mas em outra situação, os jogadores se organizam, é uma outra dinâmica, e o Flamengo teria sido prejudicado por um incidente. É como se caísse quase um meteoro dentro da área, mal comparado. Então tem esse primeiro ato, que deve ser falado e pouca gente está falando e é fundamental falar. Porque é anterior e é o que define. Ah, não é toda a bola. Não, a bola, por exemplo, se você joga a bola na orelha do goleiro, ou se essa bola externa cai na cabeça do Cebolinha, ou sobre a bola, vindo da torcida, o que acontece? Para o jogo, tira na bola ao chão. Se o Barreto tropeça na bola, exatamente. Para o jogo. O que acontece? O Barreto tem que desviar da bola, não desviar, ele dá um bico, você pode dizer que ele interferiu. Então, o lance não é só objetivo, o lance é interpretativo. Sim. Eu, árbitro, até porque eu enxergo mal, possivelmente eu não teria visto a segunda bola e teria tido essa dinâmica toda. Isso colocado, que não significa dizer que o árbitro tem errado. É um lance... duplamente bizarro, porque não é só bizarro o Barreto ter chutado, bizarro não ter se observado isso. E o Barreto pode até alegar, como aliás alegou o Tencate, o pessoal do Criciúma, dessa segunda bola que estaria interferindo. Agora, de novo, a regra é subjetiva. O que é interferindo? Ninguém está tocando na bola. O Barreto que poderia ter desviado e chutado. Mas o fato dele desviar, você pode interpretar que houve uma interferência, separaria o jogo. É discutível. Eu, árbitro, para ser mais objetivo agora e explicar algo que não pode ser esquecido, como estão esquecendo a regra 5. Voltando, eu, árbitro, primeiro, eu não enxergo bem, já não serei árbitro, não teria visto essa segunda bola. Você vê que ele dá uma paradinha assim, você pode dizer que há interferência. Agora, uma coisa indiscutível, duas, aliás. Primeiro, a asnice do Barreto de chutar a bola em direção à bola. E segundo, uma vez ele admitiu que não conhecia a regra, né? Não. Ele admitiu falando, ele falou que não conhecia a regra. E o árbitro nisso foi muito bem, que quando ele chuta a bola na outra, e só um detalhe, essa regra mudou não sei há quanto tempo, mas há uns 10, 15 anos atrás, era bola ao chão. Aliás, bola ao chão não, minto, era tiro livre indireto. Não seria pênalti, seria tiro livre, falta em 2 lances do Barreira e tal. Agora, uma vez que ele chutou, e ainda bem que o árbitro sabia da regra, aí não se discute. O jogador chutou. Agora se discute a posição se a bola estava interferindo ou não. Insisto, eu teria dado pênalti. Ao mesmo tempo, entendo a reclamação do Criciúma nesse sentido, que dá para discutir. O lance é indiscutível. Mas, de novo, gente, a regra não é só a 12. A gente precisa procurar na regra inteira, primeiro, ir para uma ordem cronológica. Primeiro se deveria discutir se houve interferência ou não dessa bola essa no campo. Mas, para mim, eu teria marcado o pênalti. Tem uma coisa que ela é anterior à regra também, que é o respeito ao jogo. Então, a gente não está falando sobre isso, eu não vi ninguém falando sobre isso. Cara, por que tem que jogar uma bola no meio da área? Por que o torcedor tem que jogar uma bola no meio da área, cara?
Tá errado, você tá interferindo no jogo. O torcedor deu uma entrevista, ele falou que ele errou o Gandula, que ele jogou pro Gandula e errou. Pô, a força dele foi absurda, hein? Uso de força proporcional. Mas é a antevisão do craque, eu falo, vou jogar porque o Barreto vai chutar a bola no Cebolinha. E aí nós vamos pro segundo ponto, tá? O primeiro ponto. Arremessar essa bola na direção do campo dessa forma. Errou o Gandula. Pô, que era pior pro Flamengo, ele queria matar o Gandula com a força, né? Você estava atrapalhando o time ataque. Mas, sinceramente, olha lá, olha a distância da arquibancada pro Gandula, cara. Você tem que jogar com uma força violentíssima. Enfim, dito isso, tem um segundo ponto. Respeito ao jogo, que também está no livro das regras que o árbitro tem que cumprir e os jogadores também têm de cumprir. Inclusive, os capitães têm como obrigação fazer com que o espírito esportivo prevaleça. Cadê o espírito esportivo? É você pegar a bola e chutar na direção da outra bola no momento da finalização do jogador do Flamengo. Né, cara? Cara, são duas coisas que, assim, a gente está deixando de discutir porque é mais divertido, ou dá mais clique, ou dá mais audiência, ficar debatendo qual regra tem que ser usada para saber se foi pênalti, se foi interferência, se é lance para o Flamengo, se é lance para o Criciúma. Não, cara. Assim, o primeiro ponto já foi citado e o segundo, o jogador se utilizou de uma bola para chutar na direção da outra para impedir o gol. Cadê o espírito esportivo do jogo? Ah, mas ele tem que defender as cores dele. Cara, acima de tudo, o espírito esportivo tem que prevalecer. E dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa cultura esportiva, a gente não debateu o absurdo do jogador dar um bico numa bola para impedir que a outra vá para a direção do gol, cara. Assim, o espírito esportivo tem que prevalecer e a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo regra. Quando o absurdo é, o Barreto não sabe a regra. Não é questão de não saber a regra, é ele querer prejudicar o ataque de maneira deliberada com uma infração que é bizarra, que é contra o espírito esportivo do jogo, Eu entendo o que você está falando, mas eu não concordo, Fragoso. Cara, é a mesma coisa da cera, mas só sabe? rapidinho. É a mesma coisa de você não respeitar o jogo. De espírito e de inteligência. Claro que era um lance perigoso. Mas qual era a chance de ser muito mais perigoso se chutar uma bola? Você podia travar, mas eu não tenho nenhuma dúvida que 95% dos jogadores aqui fariam esse mesmo movimento que ele. Sim, e tá errado. Não tenho nenhuma dúvida. Você acabou de falar um negócio que é sintomático no futebol brasileiro, Vitor. Está errado, é um desrespeito ao jogo, ao espírito esportivo e, na sua sensação, você que acompanha futebol todo dia e trabalha com isso, 95%, me surpreendo que você não falou 100%, 95% dos jogadores chutariam uma bola na direção da outra para salvar um gol, dentro de um espírito esportivo que não existe, que está abandonado. O espírito esportivo hoje está abandonado. Cera é aplaudida quando é para o seu time e criticada e absolutamente revoltante quando é do time adversário. O goleiro cai no chão, você nunca fala que o goleiro do seu time está roubando tempo, mas o dos outros é um absurdo ficar no chão. A mesma coisa vale para isso. O espírito esportivo do jogo está abandonado. Tá abandonado, cara. A gente nem debate mais o espírito esportivo do jogo. A gente tá falando de regra, um jogador que chutou uma bola, se aproveitou de uma bola no meio do campo para bicar na direção de outra bola para impedir que o cara fizesse o gol. Totalmente contra o espírito esportivo. Está abandonado o espírito esportivo em todos os setores do nosso futebol. Isso é muito triste, cara. Desculpa, precisava falar isso. Não, eu entendo, mas eu não concordo. Cara, assim, sobre o lance, eu sinceramente, eu acho que se o Cebolinha pega essa bola, limpa pro lado, chuta e faz o gol, ninguém ia falar dessa bola. De verdade. Acho que ninguém ia fazer cara, foi gol do Flamengo, mas essa bola, essa segunda bola aí, acho que ninguém ia falar. É que assim, o ponto que fica, os Simões, é que quando existe uma outra bola, o jogo tem que ser parado, não é isso? Tá na regra? Não. É só como eu acabei de explicar. Quando exige uma interferência. A jogada acontece por ali. Deveria ser. Eu faria a mesma coisa que o árbitro fez, tá? Inclusive saiu o VAR também, o áudio, e na hora que o cara chuta, ele já fala pênalti. Perfeita, a marcação é isso. Acho que o ponto que fica é isso. O quanto que interferiu essa bola ali, não deveria ter paralisado. Mas, de novo, o termo interferência é algo, de novo, que a regra faculta como subjetivo e tem que ser. Porque, para mim, isso aqui é uma interferência, para você pode não ser, e aí você pode discutir. Só se tocar na bola? Exato, se a bola bate em alguém. E, de novo, se o Barreto tivesse chutado, aliás, ele chutou, né, a bola, mas se, por exemplo, ele tivesse atirado uma chuteira na bola, era a mesma coisa. Tirar um objeto, qualquer objeto. A bola aí no qualquer objeto. Inclusive, se ele acerta com a chuteira ou com a bola, o jogador do Flamengo é passível de expulsão. Também foi agora no jogo do Palmeiras, contra o Cruzeiro? Tinha uma hora que entrou uma bola em campo, paralisou o jogo? Será que eu viajei? Repete? Teve no Galo e Vasco, a torcida do Galo jogou pra dentro, então acho que o jogo seguiu, o Verratti só chutou a bola pra fora e o jogo seguiu. Cara, assim, é uma interferência. Você acha que... É porque, assim, o que me impede de achar que o Barreto foi atrapalhado
ele tá, se você reparar, ele tá correndo em direção... Ele corrige a rota pra chutar a bola. Exatamente. Ele tá correndo em direção ao Cebolinha, ele vê que a outra bola tá aqui, ele fala, não vou chegar no Cebolinha, ele vai pra bola e chuta. Então, assim, pra mim ele não foi atrapalhado pela bola, porque ele foi pra cima da bola. Ele vê uma oportunidade de fugir do espírito esportivo e dar um bico numa bola pra tirar a chance do adversário de chutar, e aí ele vai lá e chuta, entendeu? E assim, por desconhecimento de regra, ele troca uma possível finalização por um pênalti. Acho muita discussão pra pouca polêmica, de verdade, assim. Lembra uma vez na Inglaterra, desculpa, balão. Não, o que aconteceu no Allianz Parque, agora eu lembrei. Foram bexigas, balões que estavam lá e o árbitro, alguém puxou lá e pisaram até para... Porque uma vez teve um gol na Inglaterra que a bola bateu na bexiga, desviou um pouquinho. E valeu o gol. E valeu o gol. Mas até porque aí uma outra situação e era inclusive uma outra regra. Então, assim, para evitar um problema, uma bola dentro da área no ataque é bom você evitar. Mas ao mesmo tempo, insisto, vai que o árbitro vê aquela hora, para o lance, o ataque do Flamengo, pô, ia ser uma gritaria geral, e mesmo se fosse o ataque do Criciúma. Mas, lamentavelmente, a gente está tão condicionado a achar que tem tanto esquema que é uma colocação que foi feita para mim até muitas vezes por colegas de maneira irresponsável. No sentido, e se fosse do outro lado? Exatamente. Muito provavelmente o árbitro teria marcado pênalti. Isso é de responsabilidade, o jornalista falar, que é impressionante. Sabe, assim, porque é o do Criciúma contra o Flamengo e Corinthians. E se fosse o Flamengo, fosse o Corinthians, ou fosse o Palmeiras, fosse, sei lá, isso vai ter sempre. Mas, de novo, é uma possibilidade que a gente não pode aventar o tempo todo, aí, até por irresponsabilidade. Quando esse discurso vem dessa galera, que, se fosse do outro lado, me parece o seguinte, me parece que aconteceu o pênalti, aí o cara, que absurdo esse pênalti que tá dando pro Flamengo, roubo. Aí eu falo, cara, mas aqui, tá na regra. Tá na regra. Mas e a segunda bola? Agora eu vou reclamar da segunda bola aqui pra tentar alguma coisa. Então, assim, desculpa, eu não levo a sério. Você pode, insisto, discutir a regra 5 e mais a regra 12. Perfeito. Mas daí achar que tá tudo... Porque é um erro. Tratar isso como erro de arbitragem, pra mim, é grotesco. Você pode discutir se houve interferência, você pode mas daí discordar da dizer... arbitragem. Exato. Não, e é uma regra interpretativa. Por isso que eu insisto sempre. Tem lance que você tem que falar, na minha opinião é falta, não é falta, é mão na bola, bola na mão. Agora, a regra faculta. E quando a regra faculta, de novo que eu insisto, do termo da arbitragem é perfeita. De repente é perfeita pra mim, mas não pra você. Quem tá certo não sou eu e nem você. É uma questão de opinião. Exato. E a gente tem que tá entender. no livro de regras, são seres humanos apitando um jogo e por isso... E com erros desumanos às vezes. E podem ocorrer erros. Inclusive isso está escrito no livro de regras. Podem ocorrer erros. E de novo, gente, não é só erro, é opinião distinta. Também. Eu prefiro os Beatles aos Rolling Stones. Aliás, gosto dos dois. Mas assim, quem tá certo? Ninguém, quem tá errado. Acho que você tava aqui comigo no Fla-Flu, o pênalti no Fla-Flu. Sim, o pênalti. Que eram 2 lances num só. Cara, nesses 2 lances... Eram 2 interpretações para cada lance. Então eram 4 interpretações possíveis, né? E combinações entre elas. Exato, perfeito. Cara, eu vi, inclusive tricolores, falando, cara, não foi falta, mas foi pênalti. Não foi pênalti, mas foi falta. Então, assim, como é que você vai falar que isso tá errado? Mesmo. De novo, gente, são 4 tem interpretações lances super discutíveis, porque a regra, de novo, é facultativa. Não, tem que acabar com... Não, claro que não, você tem que discutir. Até porque se fala em imprudência, uma entrada temerária, o uso de força excessiva. E eu acho que, inclusive, nos últimos anos, a International Board piorou a situação. Por exemplo, para mim, quando o jogador faz isso aqui... Pode abrir a câmera, por favor? Desculpa, mas... Eu posso chegar mesmo. Quando alguém puxa... Aqui, você não puxa porque vem cá, meu bem. Você puxa com dolo. Só que agora inventaram um negócio que é um excrescência, que é puxar com o impacto do... Quer dizer, você cria um negócio que é inominável. O que é o impacto disso aqui? Mais uma interpretação. A própria bola na mão agora virou a marca que não é mais aqui, é aqui. O que é exatamente até onde vai? Porque o ombro é mais fácil. O que é a linha do sovaco, digamos aqui? Né? É a manga que se usa. Essa regra do lance. O lance agora do Atlético Mineiro e São Paulo, a discussão da bola do Paulinho. Pô, se a regra fosse normal, como era antigamente, não teria discussão. Porque exatamente, por quê? Porque essa coisa de bater imediatamente ser gol, essa regra de pelada, de baba. A gente piorou a regra em muitas coisas nos últimos anos para criar mais polêmica ainda.